Olá, olá, olá a todos, bom dia! Deixa eu verificar se eu tô aqui no Facebook, no YouTube. Tudo certo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio dos Bastidores do Artigo Científico, em que hoje eu vou responder aqui ao vivo as dúvidas que vocês colocaram aí na caixinha nesses dias. Então, o que a gente vai conversar um pouco? Vai conversar sobre o que a gente pode melhorar. Algumas pessoas já me conhecem, outras pessoas não me conhecem ainda. Eu me chamo Ana Godoy, eu sou aqui a criadora do canal Ciência em Texto, em que eu falo, ensino vocês a escrever um artigo científico em um mês de uma forma menos complicada, né? Mais descomplicada, tá bom? Então vamos lá entender um pouquinho essa lógica científica, essa construção do que a gente faz, do que a gente precisa fazer a cada dia para melhorar a nossa produção científica, melhorar tudo isso que a gente faz hoje quando a gente quer fazer ciência, quando a gente pensa em ciência. É tão interessante a gente conversar sobre isso, porque muitas vezes a gente está aí nessa nossa jornada sozinho, de escrever cientificamente ou de pensar cientificamente, e fica na dúvida, será que eu tenho mesmo que fazer um artigo científico? Será que é esse o caminho que vai me tornar mais crítico? Ou será que é esse o caminho que vai fazer com que eu entenda de maneira mais prática essa lógica científica? Então, todas as vezes que a gente está aí tentando realizar essa nossa construção e tentando pensar cientificamente, a gente tem que lembrar desse ponto. Qual é o nosso papel no mundo? Porque muitas vezes a gente acha que é a responsabilidade do outro fazer a mudança que a gente quer ver no mundo. E, na realidade, isso é nossa responsabilidade. Então, é a gente que tem que começar a pensar de maneira mais prática. Então, eu vou começar aqui a falar para vocês um pouquinho sobre essa questão das perguntas e das dúvidas que foram postas aqui. Só um instantinho, que elas não estão... eu não estou conseguindo visualizar aqui, peraí. Só um minutinho. Deixa eu reiniciar aqui no Instagram para eu dar uma olhadinha, que as perguntas estavam aqui. Só um minutinho. Então, toda vez que a gente está aí pensando, refletindo sobre essa nossa jornada, a gente sempre tem que lembrar desse ponto, né? De como a gente consegue construir cientificamente as nossas ideias e de como a gente consegue pensar cientificamente esse nosso processo prático. Então, vamos lá. Não vai reproduzir aqui pelo Instagram, mas eu vou falar um pouquinho para vocês aqui quais foram as perguntas que vieram aí junto com essa questão. A primeira pergunta que veio aqui, que o pessoal questionou eu posso publicar resumo de congresso ao mesmo tempo em vários lugares? E aí também perguntou sobre a questão dos anais. Bem, a gente precisa entender um pouquinho o que é essa lógica prática da gente conseguir entender o resumo. O resumo é uma expressão de uma evidência científica. Obviamente que você está ali construindo algo, construindo uma informação que vai te ajudar a entender de maneira mais prática aquilo ali, de entender de maneira mais prática o que quer dizer uma síntese de informações. Então, todas as vezes que você estiver pensando em um resumo de congresso, pense como um caminho para sintetizar as informações, um caminho para você conseguir entender de maneira mais prática essa informação científica. Bem, como é uma informação científica, é uma evidência científica que está sendo gerada, eu não posso simplesmente publicar o mesmo resumo em vários lugares. Então quer dizer, se eu tenho um resumo aqui de um congresso, por exemplo, se eu tenho um resumo do meu artigo, eu posso publicar aquele resumo em vários lugares? Não. Você precisa ter um pouco de cautela em relação aos resultados que você apresenta, porque tem um ponto que se chama ineditismo. O trabalho ele precisa ser inédito. Então, se você já publicou, ele deixa de ser inédito. Então, não pode submeter em 2 eventos. Isso é algo que traz um prejuízo muito grande
na hora da nossa construção científica, porque você está produzindo informações repetidas e não ajuda a ciência a realmente crescer. Qual é o papel da publicação científica? O papel da publicação científica é fazer com que as pessoas elas consigam, de maneira mais prática, que elas consigam entender aquela lógica. Se eu tenho publicação repetida, além de ser autoplágio, você vai acabar não agindo eticamente. E isso envolve também o ponto quando você tem que submeter 2 vezes ali aquele resumo no Congresso, tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa ter atenção. E aí, análise de Congresso e o resumo. Qual é a diferença disso, gente? Na realidade, a análise do Congresso é a publicação em si. Você submete o resumo em um Congresso, participa daquele Congresso, ali, está envolvido naquele ponto, e depois que você está ali participando, envolvido, vai ter a publicação desse seu resumo nos anais, que a gente chama de congresso, tá? Então você não pode submeter em nenhum momento em 2 lugares o mesmo resumo. Isso a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela na hora que a gente estiver aí pensando no artigo, no resumo científico. O mesmo vale para quando você está aí tratando do artigo. Aí eu tô desesperada aqui, porque eu preciso terminar a pós-graduação. Eu posso submeter o artigo em 2 lugares? Não, gente, não pode. Não pode submeter o artigo em 2 lugares, porque se você fizer isso, você está agindo de maneira não correta, de maneira antiética, inclusive, nessa sua jornada de se pensar cientificamente. Então, todas as vezes que você estiver aí lembrando, rememorando essa sua trajetória, lembre-se desse ponto, que a gente precisa ter claro que não se pode ficar reproduzindo aí informações que não sejam informações inéditas, tá bom? Uma outra pergunta bem legal que fizeram, eu achei essa pergunta sensacional. Muito, muito bacana essa pergunta, que foi a seguinte. O eSUS, síntese, né? É essa pergunta. O eSUS não está dentro do DataSUS. Como é que a gente vai trabalhar com os dados secundários ali para o eSUS? Essa pergunta foi sensacional. Por que essa pergunta foi sensacional? E eu preciso retomar um pouco a história para responder essa pergunta, que é bem legal, que foi feita, né? O DataSUS, gente, para quem não conhece, é o sistema de informática do SUS. É onde nós estamos ali com todos os dados compilados, com todos os dados ajustados, vamos dizer assim, publicizados, para que a gente possa trabalhar. Então, o DataSUS, a gente consegue fazer o quê? Avaliar informações práticas do nosso dia a dia em relação ao nascimento, à morbidade e à mortalidade. O eSUS é uma história mais antiga, é um sistema que já vinha sendo proposto como uma forma de interligar toda a atenção básica, que é o que? A unidade de saúde, que são serviços que atendem a parte específica de prevenção em saúde, como acompanhamento de nutrição, educação física, tá? Estou trazendo de uma maneira muito, muito simples aqui, só para que a gente entenda. Mas que envolve a ideia da estratégia de saúde da família e dos núcleos de atendimento, a comunidade, focando aí na prevenção. Então, o eSUS, por muito tempo, ele esteve diretamente dentro do sistema do DataSUS. E aí, com essa nova política que vem sendo reformulada aí da atenção básica, o CISAB, ele começou a sair do DataSUS do ponto de vista do formato que a gente vê hoje, que tudo era concentrado no site, agora ele tem um site próprio em que a gente acessa as informações. E com essa questão do eSUS veio o quê? O prontuário eletrônico unificado, ou seja, qual é a proposta? É que no país todo as pessoas elas tenham aí o seu prontuário unificado que possa ser acessado no país todo pelos profissionais de saúde. Ah, então quer dizer que eu vou perder minha privacidade em relação a isso? Não, gente, porque para acessar existe uma série de regrinhas que precisam ser cumpridas. Por exemplo, você tem que justificar, você tem que avaliar ali por que você está acessando aquele prontuário. Então, não é só você acessar, você precisa, claro, trazer ali algumas justificativas para alguns níveis de acesso. Então, o eSUS, agora que a pergunta foi como trabalhar com bancos de dados secundários e o eSUS, o primeiro foco que a gente vai dar aí, quando a gente estiver trabalhando com o eSUS, é trazer os indicadores.
O primeiro ponto é que os indicadores já estão disponíveis lá no CISAB, você consegue puxar. Porém, ainda a informação no nível individuado, ou seja, a informação no nível pessoa a pessoa, ainda não foi tratado completamente para que esteja disponível, que são os microdados. E isso demora um pouquinho de tempo para que a gente consiga avaliar. Então, a informação vem lá do site CISAB, a informação vem agregada, e essa informação que está ali agregada, a gente consegue trabalhar para pensar a evolução dos indicadores de saúde. E sabe o que é mais legal? É a atualização. Então, você já tem dado de 2021 lá nessa plataforma do CISAB para conseguir coletar vários dados. Então, você consegue acompanhar, ver a questão do acompanhamento pré-natal, ver a questão do acompanhamento de hipertensão e diabetes. Então, tem uma série de informações que estão concentradas ali. O que eu vejo a partir disso? Eu vejo que o SUS, gente, é a nova tendência revolucionária aí de dados secundários, vamos dizer assim, porque a gente vai conseguir, inclusive, de algum modo, fazer um acompanhamento longitudinal. Por que eu estou falando longitudinal? Porque hoje eu tenho um sistema de informação sobre mortalidade, que tem um dado, eu tenho um sistema lá de morbidade, eu tenho um SINASC, e esses sistemas, eles não conversam entre si. E a vinda do SUS vem para conversar de um modo mais aprofundado esses sistemas. Então, eu consigo ver, desde o momento que a pessoa ela foi captada na atenção básica, até o ponto final em que ela esteve aqui na parte da cura ou do óbito. Então, eu consigo saber o percurso daquela pessoa. Então, isso é sensacional, porque cada vez mais a gente vai poder explorar os dados secundários como uma fonte aí de informação. Mas o fato de ter esse dado secundário ali, em que a gente vai poder explorar, em algumas situações, talvez a gente vai precisar, sim, pedir a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, tá? Então, a gente vai ter que ver isso. Hoje, o SUS, você pode acessar algumas informações, inclusive a sua informação pelo próprio celular, aplicativo. Agora, tem outras informações que só quem é profissional da área da saúde, que está na atenção básica, consegue acompanhar e avaliar. Então, é bacana, é interessante que a gente se atualize e se modernize aí em relação a esse ponto aí do banco de dados secundário, tá? Agora, uma outra dúvida que teve lá na caixinha, uma dúvida bem legal que apareceu também é a seguinte: como que eu posso otimizar o meu processo de produção científica? Como que eu posso melhorar a minha produção científica? Gente, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm e que muitas vezes não sabe ali como lidar com essa sua construção científica. Escrever cientificamente, gente, é uma tarefa que requer da gente muito cuidado, muita atenção, mas que requer planejamento. Uma das falhas que eu vejo na nossa jornada científica é as pessoas ignoram o fato de planejar a redação do artigo científico. Então, é interessante que a gente não esqueça disso, que a gente não esqueça que o nosso planejamento acadêmico, nosso planejamento da redação do artigo científico é tão importante quanto escrever cientificamente. Então, é interessante que a gente não esqueça esse detalhe, que o planejamento percorre o quê? Um caminho que eu preciso aplicar, que eu preciso considerar para que eu consiga escrever e utilizar a informação da melhor forma possível. Se você não tem planejamento, é que cada dia é um dia diferente. Cada dia é uma forma diferente. É como se você pudesse fazer uma viagem que você não sabe o destino, tá? Então, o planejamento é algo importante. Deixa eu ver as perguntas que estão aqui no Instagram. Plataforma que registra medicamentos é uma dada cidade? Não. A plataforma que registra medicamentos, gente, é a Anvisa, tá? E aí tem todos os detalhes lá que o medicamento, ele deve ser registrado aí nacionalmente, tá? Para que a cidade possa utilizar. Numa pesquisa que eu estou fazendo, eu já não contava com dados do Espírito Santo. O DataSUS vai, então, deixar de ser alimentado? Vai. As informações que estão lá, Patrícia, do CISAB no DataSUS vão ser transferidas para o site do CISAB. Entenda, o SUS ele não deixou de ser do DataSUS. Ele só mudou de cenário. Ele só mudou de lugar.
que esse lugar agora é o site da CISAB, que vai ter que consultar as informações por lá. Isso, pelo menos agora, neste momento, com a reformulação da política, é a tendência, sim, que seja lá, tá bom? Que sejam alimentados via CISAB. Você já acessou esse site? Já vasculhou um pouquinho? Já viu? Porque é bem interessante, tá? Se você colocar aí no Google, você vai conseguir acessar aí, colocando CISAB, você vai conseguir acessar, e aí lá ele tem todo esse caminho dos dados, tá? Bem, se a gente está pensando aí nessa nossa construção científica cada vez mais prática, a gente tem que entender que o uso do recurso do dado secundário, por exemplo, como a Patrícia traz aqui, é importante. É importante para a gente gerar informação, gerar o dado de maneira mais sistematizada, o dado de maneira mais prática, que a gente consiga entender essa nossa lógica científica de uma maneira diferente, tá? Então, é bacana a gente lembrar dessa história. Bem, teve uma outra pergunta na caixinha. Foi bem interessante essa pergunta, eu não estou conseguindo reproduzir aqui no Instagram para vocês, tá? Mas que a pessoa perguntou assim: qual é o meu primeiro passo para escrever o meu primeiro artigo científico? E é bem legal essa pergunta do primeiro artigo científico, até publiquei algo outro dia aqui no canal, porque assim, todas as vezes que a gente vai escrever algo, fazer algo pela primeira vez na vida, a gente sempre fica meio tenso, ou fica meio preocupado. Como é que vai ser isso? Como é que eu vou escrever cientificamente? Como é que eu vou fazer esse meu passo de se aplicar à ciência de uma maneira mais prática? E aí, com tudo isso, o que eu consigo te dizer? O primeiro passo é você buscar o recurso que vai ser mais fácil para você. Ah, não, eu quero fazer meu primeiro artigo na revisão sistemática. Opa, peraí, calma. Vou te dizer, esse é o passo mais complexo da sua jornada. Agora, o que eu poderia lhe dizer no exercício? Porque a confusão que acontece quando a gente vai escrever nosso primeiro artigo científico é pensar que a nossa construção científica, a nossa ideia científica é sempre querer fazer o que há de melhor. Mas a gente tem que fazer o que há de melhor dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas perspectivas, dentro daquilo que a gente consegue fazer. E eu digo que quando a gente usa, por exemplo, um dado secundário, a gente quebra várias barreiras. Por exemplo, Comitê de ética em pesquisa é uma barreira que a pessoa tem inicialmente ali, mas que é necessário passar com uma pesquisa quando você está fazendo uma coleta de campo. Mas quando você está ali pensando de maneira mais prática em ter o exercício de escrever cientificamente, o uso do dado secundário já vai te ajudar a quebrar essa barreira. Por quê? Porque o dado está disponível lá no DataSUS, ou lá no CISAB, no ESUS, ou seja, nas fontes que nós temos diversas, aí Vigitel, PNS. Então, isso já acaba sendo algo que facilita a nossa vida para a redação do primeiro artigo científico. E aí, depois que você tem essa maturidade, aí vale a pena ir para outras técnicas mais avançadas. É interessante que as pessoas pensam assim, qual é o artigo mais fácil de fazer? Talvez seja uma revisão narrativa, porque aí o pesquisador vai levando ali o seu interesse, se a gente parar para construir. Mas qual é o artigo que eu vou aprender a ter mais criticidade científica se for o meu primeiro artigo? É aquele em que você vai trabalhar com um dado, é aquele que você vai trabalhar com informação, pensando em primeiro artigo científico. Então, se eu pudesse dar uma dica aí do primeiro artigo, use dados secundários, porque você começa a construir essa sequência lógica e clara da informação científica. Aí depois você vai para os tipos aí de estudos mais rebuscados ou para o tipo de revisão mais rebuscada, como a revisão sistemática e a revisão integrativa. Então, é bacana a gente ter isso em mente, a gente ter essa clareza de informações na nossa prática, no nosso dia a dia. Então, a gente não pode esquecer disso. Outra pergunta que teve aqui, bem legal, foi sobre como eu aprendo sobre tipos de estudo. Gente, é interessante isso, perguntar sobre tipos de estudo e como eu aprendo um pouco mais sobre tipos de estudo, porque tipos de estudo parece um labirinto. Por que eu digo um labirinto? Porque se você não tiver um guia prático, você se perde.
Muitas pessoas têm essa dificuldade com os tipos de estudo, e eu diria que um caminho mais prático para você pensar isso, para você pensar essa sua jornada científica, é começando a entender o que é o estudo quantitativo e o que é o estudo qualitativo. Eu sempre me recordo aí na nossa trajetória que se a gente começa a entender essa lógica científica de uma maneira mais prática, eu começo a entender que escrever cientificamente também se torna mais fácil. Uma dica que eu vou falar aqui para vocês, que acho que quase nunca as pessoas dizem, se você aprende o tipo de estudo, você vai ter aí 50% da sua jornada de escrever cientificamente facilitada. Por quê? Porque você entendendo as características, você vai conseguir desenhar um bom método, você vai saber o que colocar na sua análise de dados e você vai saber o que vai discutir. E o resto é processo de redação e aprofundação do tema. Então, o método científico, gente, ele precisa ser aplicável. Você precisa entender o tipo de estudo. E quando você consegue entender isso, a sua jornada vai ficar muito mais fácil. E aí, como é que eu aprendo estudos qualitativos? Entendendo seus teóricos. Então, não adianta, não existe outro caminho. Você precisa se debruçar sobre esse processo. E aí as pessoas querem, às vezes, avançar lá para a revisão sistemática sem aprender o tipo de estudo. Gente, a revisão sistemática é o suprassumo da evidência científica. É o melhor tipo de informação que a gente pode ter. Então, se é o melhor tipo de informação que a gente pode ter, ali que a gente pode produzir, a gente não pode esquecer na nossa trajetória e na nossa avaliação científica o que está antes disso, que são os tipos de estudo. Seja você conduzindo a revisão sistemática com estudos qualitativos, ou seja você conduzindo a revisão sistemática com estudos quantitativos. Então, se eu pudesse dizer a vocês algo que é crucial, é entender o quê? Os tipos de estudo dentro dos seus ramos, dentro dos seus processos aí de se pensar cientificamente. Ah, mas será que tem uma fórmula mágica para aprender tipo de estudo? Gente, o que você precisa entender é temporalidade de eventos. Esse é um aspecto importante. O que eu quero lhe dizer com temporalidade de eventos? O que veio antes de quê? Sabe? Esse é o primeiro caminho. Quando você faz uma pergunta de investigação, você quer saber primeiro se alguma coisa levou a outra coisa. Se eu quero saber se alguma coisa levou a outra coisa, é um tipo de estudo que eu vou pensar. Se eu quero saber se a minha intervenção que eu estou fazendo levou a outra coisa, é um tipo de estudo de intervenção que eu vou utilizar. Se eu quero avaliar, já tem um evento que aconteceu, eu quero olhar para trás aí, saber o que aconteceu, é um outro tipo. Se é um evento raro, é um outro tipo, que é o tipo caso-controle. Então, o primeiro passo para a gente entender o tipo de estudo é compreender essa temporalidade. Se eu não consigo estabelecer o que veio antes desse processo ou o que veio depois, é um outro tipo de estudo que a gente chama de estudo transversal. Então, a temporalidade é um marco crucial aí para você conseguir aplicar esse conhecimento. Então, a gente vai desmistificando essa ideia do tipo de estudo, da sua complexidade, a partir do momento que a gente aprende a temporalidade dos eventos. E isso está delimitado lá na sua pergunta de investigação. Então, se você não considera a temporalidade nessa sua jornada científica, se você não se atenta, não se conecta com esse tipo de informação, você acaba não construindo ou reconstruindo a sua ideia do método de maneira mais prática. Por quê? Porque você não sabe nem a sua pergunta. Então, eu falo repetidas vezes, foca na pergunta, tem uma pergunta muito bem desenhada, tem uma pergunta muito clara para você, pensando qual é o tipo de resposta que você quer e a partir do tipo de resposta que você quer, qual é o tipo de informação que você vai gerar. Porque o tipo de estudo vai estar dentro da sua pergunta ali. O que você quer investigar? Então, o que acontece é isso, é que a gente não se atenta à temporalidade dos eventos, a gente não se conecta a essa ideia e a essa construção para aplicar o método e a gente não consegue caracterizar o tipo de estudo. Josélia, aluna do DPA1, que bom que você está aí.
fico feliz. Então, é legal a gente repensar isso. A gente precisa garantir essa temporalidade, porque se eu não garanto essa temporalidade, as coisas vão ficar perdidas no tempo. Então, esse é um ponto muito, muito importante que a gente não pode esquecer durante a nossa jornada e construção científica, tá? Então, todas as vezes que você estiver pensando sobre isso, rememore esse ponto aí crucial. Bem, tem uma questão aqui, uma live ensinando a fazer um pré-projeto. Posso depois fazer uma live sobre isso. Agora, o foco é você aprender a redação do artigo científico. Se você consegue entender a lógica do artigo científico, você também faz um pré-projeto. Porque o pré-projeto, é bem legal essa pergunta, esse comentário, que o pré-projeto, gente, é 50% aí da sua jornada de escrever cientificamente. Porque você faz a introdução, faz o método, e aí depois você vai seguindo lá para os seus resultados, a discussão e a conclusão. Tá? Então, assim, se você aprende a escrever a introdução e o método do artigo científico, que é o que eu ensino aqui todo dia, para o projeto vai sair fácil, fácil. Então, isso é bem importante aí quando a gente estiver pensando cientificamente, tá? Agora, uma outra pergunta aqui que as pessoas sempre fazem, que teve aqui na minha caixinha do Instagram, é: qual é a diferença da pesquisa clínica e da pesquisa epidemiológica? Nossa, essa pergunta foi bem legal. Por que a gente tem que pensar em pesquisa clínica, pesquisa epidemiológica? A pesquisa clínica, gente, é aquela que a gente vai lá ainda pequenininho e avalia características individuais, a gente avalia ali algumas informações interessantes. Então, é aquela pesquisa que está no universo menor. Então, a pesquisa clínica tem muito o foco ali de entender o comportamento de determinada intervenção ou de determinada doença em um indivíduo. Então, essa é a perspectiva da pesquisa clínica. A pesquisa epidemiológica, ela se torna uma pesquisa mais crítica. Por que ela é mais crítica? De que ponto de vista? Porque a gente, além de aumentar o público, né, o tamanho dessa amostra, ou estudar a população toda, vai avaliar os critérios clínicos, mas vai ter um grupo de comparação. Espera-se que tenha um grupo de comparação se for um estudo epidemiológico analítico. E por que tem que ter o tal do grupo de comparação, gente? Porque se eu quero aferir um risco de algum modo, de alguma coisa acontecer, eu preciso saber a probabilidade disso, ou seja, a ocorrência disso no grupo que tem a intervenção ou doença, dependendo do que você for avaliar, e no grupo que não tem. Porque eu preciso comparar dois grupos. Eu não posso dizer que, que uma medicação ela é boa para uma população se eu não comparo dois grupos. Aí, se eu avalio que ela foi boa para aqueles indivíduos, que ela foi boa para aquele estudo clínico, é uma circunstância, mas eu não posso generalizar isso. Eu não posso expandir isso. Então, a pesquisa clínica é o primeiro passo, vamos dizer assim, para você se aproximar um pouco do seu tema, entender alguma lógica de maneira mais prática. Já a pesquisa epidemiológica é para a gente testar de maneira mais eficaz esse nosso processo de construção aí, se aquela medicação, ou aquela intervenção, ou ainda aquela doença tem algum impacto mais forte aí na vida das pessoas. Então, a pesquisa epidemiológica, ela vem para ajudar a gente a ter esse mapa de evidências de uma maneira mais robusta. Tanto que quando você está fazendo uma revisão sistemática para estudos quantitativos, você tem que utilizar revisões que tragam grupos de comparação, artigos que tragam grupos de comparação, porque se você não tem esses grupos de comparação, você não vai conseguir aí ter claramente essa informação científica tão robusta e tão clara a ponto de que você consiga comparar esses grupos. Então, a epidemiologia, gente, ela é muito importante para ajudar a gente nessa crítica. E aí vai lá para o ponto de tomada de decisão. Então, o que eu poderia lhe dizer? Primeiro, faça um estudo clínico, se isso te interessa, e depois não deixe de avançar para um estudo que vai abarcar aí essa construção epidemiológica. É legal isso porque
a gente toda vez que está pensando enquanto clínico, a gente só está vendo o paciente que está na nossa frente e suas singularidades. Isso é muito importante. E os estudos qualitativos ajudam a gente a abordar essas perspectivas. Mas se a gente quer pensar em eficácia e efetividade, a gente quer pensar sobre a ação disso tudo na nossa prática, é necessário que a gente não esqueça dos estudos epidemiológicos. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque tá super em alta aí, gente. Saiu um artigo, aí a pessoa pega o artigo, lê o artigo e diz assim, opa, essa aqui é informação, foi publicado cientificamente, tem validade. Não significa que tem validade. Se você não conhece método, você vai estar avaliando de maneira errada o artigo científico. Você vai estar dizendo que é um bom artigo e, na realidade, não é um bom artigo. Então, a gente precisa ter cuidado. Ah, mas está publicado na base PubMed. Não significa que está publicado, que é uma revista indexada na base que foi publicada, que é um artigo bom. Ah, foi publicado na Nature. Não significa que foi publicado na melhor revista do mundo, que é um artigo bom. Tá? Por que eu estou dizendo isso? É claro que as revistas têm um rigor muito alto para criticar e para avaliar. E a gente sabe que a melhor revista do mundo vai ter uma criticidade bem mais aprofundada aí do que outras revistas. Mas não significa que eles não possam falhar. Então é importante que você aprenda a avaliar o que está lá. É claro que essas revistas têm muito mais credibilidade, gente, pela sua trajetória. Mas eu não posso colocar a responsabilidade, cegar, né, os meus olhos e colocar a responsabilidade de avaliar se é um bom artigo ou não, somente ali naquela questão da revista. Então, isso é um debate muito frequente que a gente tem, que a gente passa cientificamente, para pensar, poxa, será que tudo que está publicado é suficientemente bom? Não é. Primeiro, porque tem mais revistas do que a gente escrevendo cientificamente. E esse é o movimento que eu faço aqui no Ciência em Texto. Vocês escrevam cientificamente, porque produzir ciência, gente, muda realidades. Então, esse é o movimento que eu me proponho aqui quando eu estou aqui todos os dias, pelos stories, pelo feed, nas lives com vocês, tá? Fazer com que a gente entenda esse movimento de que escrever cientificamente é importante, mas escrever com qualidade, não é só escrever. É escrever com qualidade, com criticidade, saber o que está fazendo. Então, isso é importante durante nossa construção científica, tá? Então, não esqueçam desse detalhe. Gente, vou encerrar o nosso episódio de hoje aqui dos bastidores do artigo científico. Essa semana teremos outra live. Espero vocês. Qualquer dúvida, não deixe de mandar mensagem. Até a próxima!